Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estar estudando sobre Rei Davi, uma família nada perfeita. O título oficial é somente Uma Família Nada Perfeita, mas nada melhor do que destacar de quem estamos falando já na nossa abertura, para facilitar essa aproximação. Hoje nós vamos estudar a história de um homem que era um campeão no campo de batalha, mas que foi um fracasso no seu mundo privado. Então será um tema muito importante. Conseguiu instituir uma grande família, uma mega família, né? Mas não teve condições de administrá-la. Era um administrador de homens, um grande líder, mas não conseguiu liderar seu coração, seus desejos pecaminosos. Então, vamos a essa aula de hoje. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, diz assim, versículo 26 em diante. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7 e em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Então, esse texto ele faz um resumo aqui, uma síntese do que foi o reinado glorioso de Davi. E como diz que ele terminou os seus dias com prosperidade de dias, embora tenha morrido na casa dos 70, né, no máximo 73, 74, segundo os pesquisadores. Por quê? Porque o texto sagrado ele é muito claro. Ele diz que Davi começou a reinar com 30, capítulo 5 do segundo livro de Samuel, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Então, se ele começou a reinar com 30 e reinou 40, teria morrido com 70. Então, os números arredondados é em relação ao seu reinado. O que se indica é que ele passou algum tempo de cama, sem poder se mobilizar, e aí depois vem seu filho Adonias, vai se instituir rei, sem Davi ter passado para ele o cetro, nem a coroa. Vai à busca por Salomão para ser então consagrado rei no lugar de Davi. Tem todo um processo aí que a gente está lendo nas linhas, parece até que é um fato atrás do outro, um dia após o outro, mas aí pode ter durado anos, né? Então calcula-se que ele morreu entre os 73 a 74 anos de idade. Essa é a base da idade de Davi, o homem que instituiu uma família nada perfeita. Como está a sua família, a minha família? Esse tema, ele mexe com todos nós, que, como dizem alguns sábios, existe família feliz, mas não família perfeita. A felicidade é uma construção. Nós já chegamos na 9ª lição, uma família nada perfeita.
Estamos atravessando essa sequência de estudos desses temas sobre família e já estamos caminhando para o final de mais um trimestre. E você que está conosco até agora, é muito bom estar acompanhando cada aula. Os objetivos dessa lição são 3, porque tem 3 capítulos. Primeiro, apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. Descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi, que tornou ela disfuncional. Ele não deixou que ela funcionasse de forma ideal, né? Refletir a respeito do problema moral na família de Davi. E aí é uma sequência de problemas imorais dentro da família, que envolve o caráter. Esta é uma cena épica que domina diversos tipos de artistas, tem retratado, que é o caso de Batseba no seu banho e o rei de longa distância ali observando e sendo seduzido pelos seus próprios olhos, sua concupiscência. Então o textuário diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. Não há como escapar da lei da semeadura. É um princípio determinado por Deus, é universal essa lei, ela se aplica em qualquer lugar, tanto para o plantio do dia a dia, para a sobrevivência na agricultura, quanto para a vida moral e espiritual do ser humano. Tudo que ele plantar é aquilo que ele vai colher. Verdade prática: tudo que os membros da família plantaram, colheram. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza, né? Se planta jaqueira, vai colher jaca, videira, vai colher uvas, e assim por diante. Jaqueira, jaca, mangueira, manga, e sucessivamente. Figueira, figos. Não tem como escapar, não vai dar outro fruto. É aquilo que se planta, é aquilo que se colhe. É um princípio normativo que não pode ser alterado, né? Alguns chamam isso de causa e efeito, né? Presente nas religiões orientais, como o budismo, causa e efeito. Olha só, a vida de Davi, ela está registrada no primeiro e no segundo livro de Samuel. Nunca diga 1 Samuel, 2 Samuel, que é ridículo, né? Não é pecado, mas é feio demais. É um livro com o nome de um homem, um substantivo masculino, até primeiro livro de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Nunca 2 Samuel, 2 Reis. Não confundir com as cartas e epístolas, que são substantivos femininos. Então tem primeira carta de Pedro, segunda epístola de João, são substantivos, mas aqui não, nesse caso tem que ser 1 Samuel. A vida de Davi, na sua narrativa mais longa, está em 1 Samuel, começa no capítulo 16 e se estende até o último capítulo. E no segundo livro de Samuel, o livro todo, e no primeiro livro das Crônicas também está registrado. Ele vai surgir a partir do capítulo 10 e toma conta do cenário até terminar o primeiro livro das Crônicas. No livro dos Reis, Davi será citado no primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Então ele entra ainda no primeiro livro dos Reis. E a sua história, ela começa de forma extraordinária com a chegada do profeta e sacerdote Samuel na casa de seu pai, no capítulo 16, 1 Samuel, trazendo um chifre cheio de azeite. Ele pega aquele chifre, abre a tampa, que era feito um vaso com um chifre de boi cerrado, e derrama óleo sobre a cabeça de Davi, e o Espírito de Deus se apodera dele. É interessante que o rei Saul reinou
40 anos. Pense bem nisso aqui. 40 anos foi o reinado de Saul. Está escrito, 40 foi o de Davi, 40 foi o de Salomão. Se Davi começou a reinar com 30 anos e Saul reinou 40 anos, logo Davi só nasceu 10 anos depois que Saul estava no poder. Entende? Davi só veio nascer 10 anos depois que Saul estava no poder. Não foi uma coisa assim imediata, que Davi vai começar a reinar com 30, conforme lemos 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. E se Saul foi reprovado no segundo ano do seu reinado, conforme o capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, diz que era o segundo ano do reinado de Saul. Veja aqui comigo, capítulo 13. Um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano do seu reinado sobre o povo. Nesse capítulo aqui, do segundo ano do seu reinado, ele será reprovado por Deus no segundo ano do seu reinado. Ele já desobedeceu aqui, descumprindo um mandamento de Deus, e o texto sagrado diz assim, capítulo 13, versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Se Deus já escolheu Davi, um homem que lhe agrada, é a escolha do coração de Deus, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Não é o coração de Davi que determina essa escolha, porque ele não era nem nascido, faltava 8 anos para ele nascer. Que esse é o segundo ano do reinado de Saul, e Saul reinou 40, e Davi começou a reinar com 30. Então, se Saul tem 40 anos de reinado, para Davi ter 30 anos para assumir o lugar dele, só nasceu 10 anos depois de que Saul estava reinando, né? Então, se esse é o segundo ano, logo faltava 8 anos para Davi nascer, quando Deus disse que já escolheu um que vai lhe agradar. Logo, essa escolha de Deus é soberana. Ela não está pautada no coração de Davi, mas no coração de Deus. Que Saul foi uma escolha do coração do povo. O povo exigiu um rei conforme as outras nações, e Samuel foi reclamar, foi conversar com Deus, e ficou indignado com isso, e Deus disse a Samuel, capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, e em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então, Deus vai atender o coração do povo. Veja só, eles estão pedindo um rei. Então Deus diz para ele, versículo ainda do capítulo 8, versículo 19 em diante, diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Então o povo está pedindo, e Deus vai dar um rei conforme o coração do povo. Então Saul é o escolhido do coração do povo.
Davi é o escolhido do coração de Deus. Um rei que Deus escolheu diretamente, partiu de Deus a vontade que ele fosse rei, foi Davi. Um rei que partiu da vontade do povo, foi Saul. Então, um rei segundo o coração do povo e um rei segundo o coração de Deus. Davi se torna famoso e entra para a família real, porque Deus disse que ele seria rei, quando ele derruba o gigante, porque Saul prometeu que o homem que derrubasse o gigante casaria com a sua filha, entraria para a linhagem real. Então, a queda do gigante foi o passaporte para Davi entrar na realeza. Era o caminho que lhe dava acesso ao casamento, a filha do rei, se tornar um membro da família do rei para poder um dia ser rei. Que ele era, que na monarquia, o governo monárquico, quem reina é o filho do rei, o mais velho, um sucede o outro. Mas como é que Davi iria reinar se ele nem fazia parte dessa família e o rei futuro seria o próprio Jonatas, o filho de Saul? O próprio Saul fica indignado com seu filho Jonatas e tenta atravessar o seu filho com uma lança e diz para ele, veja como Saul ficou indignado quando Jonatas foi interceder diante de Saul por Davi. Capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, versículo 30 em diante. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul seu pai, ele disse: por que há de ele morrer? O que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. E Jonatas não está entendendo que o seu pai está preocupado com o trono que pertence ao próprio Jonatas e ele está apelando para o filho de Jessé, que é Davi. Então, quando Saul lança também a sua lança sobre Davi por 2 vezes, então fica claro que ele tem que fugir. Então ele abandona o palácio e vai fugir, vai viver 2 anos entre os filisteus, servindo aos filisteus, e depois os filisteus atacam Saul e matam, e Davi não vai para a guerra, que os soldados filisteus não aceitam ele participar, e começa o primeiro livro de Samuel, quando um midianita vai trazer a coroa e a pulseira de Saul, e Davi vai lamentar. Então Davi será ungido rei agora publicamente. Ele foi ungido na sua adolescência na casa de seu pai, vai ser ungido pelos homens de Judá e vai ser ungido pelos anciãos de Israel. Davi vai receber 3 unções, uma privada na casa do seu pai, particular, e 2 públicas, que era assim a forma de reconhecer os reis. Salomão será ungido 2 vezes também, porque tinha que unificar o reino do norte e o reino do sul. Veja só, o capítulo 16 do 1 Samuel, ele é ungido por Samuel na casa de seu pai, quando ele é adolescente. Agora que Saul está morto, diz o texto sagrado. Diz o texto sagrado que capítulo deixa-me ver aqui, que ele será ungido pela 2ª vez, capítulo 5,
Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás meu povo Israel e serás chefe sobre todos. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Então eles ungiram Davi rei sobre Israel. Percebe? Também voltando, isso aqui é a terceira vez que Davi é ungido. Deixa eu ver aqui a segunda vez, porque nós vamos ter aqui, deixa eu ver, 1:14. Capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Eu já li ali a terceira vez. Capítulo 3 agora, deixa eu ver onde é que está. Capítulo 3, esse versículo está aqui. Deixa eu ver. Aparecer, Saul estabeleceu o trono de Judá, de Dan a Beceba. Capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Deixa eu ver onde é que está esse texto que Davi é ungido a segunda vez. Se segura aí, eu vou pegar esse texto agora. Eu não marquei esses textos, aí fico com essa demora agora, não era para ter feito isso. Vamos lá. Você vai ler comigo agora. Primeiro, a primeira unção, capítulo 16. Capítulo 2, é no 2 mesmo, aqui capítulo 2, versículo 4, eu passei por cima e não conseguia ver. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi sobre a casa de Judá. Então essa é a segunda vez que ele está sendo ungido. A primeira foi da casa de seu pai, e agora publicamente os homens de Judá. E capítulo 5, os homens de Israel, né? Que eu já li esse texto, que chegaram e ungiram também Davi, versículo 3, 5 e 3, ungiram Davi rei sobre todo Israel. Ele começa a reinar, ele introduz a arca em Jerusalém, conquista a cidade de Jerusalém, e vence todos os inimigos ao redor, institui o reino, faz com que Edom e Moabe paguem impostos, faz um reino poderoso. Tudo isso no segundo livro de Samuel. Capítulo 6 ele traz a arca, 7 e 8 vence os inimigos, 9 ele manda chamar Mefibosete e honra o descendente de Saul, o filho de Jonatas. E 9 e 10, capítulo 11, Davi está na primavera.
primavera passou o inverno e é o período que começa a região que está gelada a degelar, tá tudo. Então nesse período que começa a primavera, os reis começam a sair para a guerra, porque é a primavera. E foi justamente o que Davi não fez. Capítulo 11 de 2 Samuel. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então, ele não foi nesse período que os reis costumavam ir à guerra. E aqui que aconteceu o grande desastre. E o pior de tudo, ele vai ser atraído pela beleza, ele mora no palácio, na parte alta de Jerusalém, e a parte da muralha é a parte baixa. Então essa mulher foi tomar banho na fonte, na casa dela, e ele de cima viu do seu terraço superior. Então era a cidade baixa, ele viu essa mulher despida, foi atraído, seduzido e engodado o seu coração, e ele se deixou dominar. E o que acontece? Ele pecou, e quando pecou, ele recebeu a notícia, porque ela tinha passado o costume das mulheres, diz o texto sagrado, né? O capítulo 11, versículo 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse, e ela veio, ele se deitou com ela, tendo ela se purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. Essa imundície aqui é o período do ciclo da mulher. Ela estava fértil, então ela engravidou e mandou a notícia dizer para ele que estava grávida. Qual foi a dele? Quando soube disso, não assumia a criança, mandou buscar o esposo dela, Urias, que era dos heteus ou hititas, né? E para que ele fosse para casa e dormisse com a sua mulher, e quando soubesse que ela estava grávida, pensar que o filho era dele. É que cometeu o primeiro pecado de adultério. Segundo pecado, de engano, querer enganar o seu marido, né? Agora, é muita injustiça da parte de Davi aqui. Como não conseguiu, esse homem era tão fiel a Davi que não quis ir para casa. Davi tentou embriagá-lo, fazer festa, fazer de tudo. Ele resistiu. Davi mandou ele de volta para o campo de batalha com um bilhete na mão para entregar ao capitão Joabe, seu primo, para colocar ele na frente da batalha para que morresse. Então, programou a morte do homem, entregou para ele a sentença de morte, e ele levou, e ele foi flechado, e ele recebeu a notícia que ele morreu. Quando morreu, mandou buscar a mulher para ele de repente. E a criança que esperava nasceu, e quando essa criança nasceu, essa mulher agora, ela acaba de se casar com um assassino do seu esposo. O primeiro traiu esse homem, depois o assassinou. Ele projetou o assassinato dele. Davi assassinou esse homem. Então ele está cometendo aqui pecados triplicados aqui. É muito mais do que isso. E a criança que ele esperava da gravidez, ela nasceu com problema e morreu, veio a óbito no nascimento. E aí ele vai ter outros filhos com ela, com essa mulher, Batseba, né? Porém, ele não pôde se ocultar. Deus mandou o profeta Natan até sua casa lhe avisar que a espada ia cair sobre a sua casa. Contou aquela linda parábola do homem que tinha muitas ovelhas e o homem que só tinha uma ovelha. E o que tinha muitos mandou buscar do que só tinha uma, para partir e fazer um banquete com seus amigos, que deixou Davi indignado com tamanha injustiça, tamanha deslealdade, e por ter quebrado a lei do Senhor. E ele disse: esse homem vai ter que pagar 4 vezes. Olha,
Ele sabia a lei que tinha que restituir 4 animais. E ele diz aqui no capítulo 12, olha como Davi era justo aos olhos dele, né? Então o furor de Davi, capítulo 12, versículos 5 e 6, se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. O quê? Só porque tirou a ovelha de um que só tinha um, primeiro deve ser morto, a primeira sentença. Mas antes de morrer, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes. Vai ter que devolver 4, mas ele deve morrer, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha, ele já baixou a sentença. Ele vai ter que pagar 4 vezes e vai ter que morrer por conta disso. Aí Natã disse: esse homem é você. E aí começou a sentença na casa dele. E é a lição de hoje. Vamos ver que família cheia de traumas, de problemas e dificuldades. Davi, na sua velhice, tem felicidade de ver seu filho assumir o trono e expulsá-lo, e depois saber que seu filho foi morto, ficou engalhado pelos cabelos numa árvore, veio Joabe e atravessou ele com a lança. Depois o anjo de Deus tenta destruir Jerusalém. Davi tentou contar o exército e o anjo veio com uma espada para matar todo mundo e atingiu a terça parte de Jerusalém. Davi correu para fazer um sacrifício. O profeta correu ao encontro dele e disse que ele tinha que fazer um sacrifício para Deus. Ele comprou um terreno e preparou para Salomão construir o templo. E aqui a jornada de Davi, dos últimos dias dele, o que temos de bom é a compra desse terreno e a preparação da construção do templo que Salomão vai executar. Esposas de Davi e filhos. Era comum os reis da antiguidade serem polígamos, terem suas esposas oficiais. Muitas dessas esposas eram alianças políticas com outros reinos para manter paz e trocar mercadoria. E havia também o harém do rei, onde ficavam suas esposas, e as concubinas, que eram as mulheres que prestavam serviço de prazer ao rei, mas sem serem esposas. E aqui nós temos que Davi, ele ganhou por direito casar com a filha de Saul, e Saul não lhe deu. A sua filha foi covarde. Exigiu dele um dote para ele casar com a filha, entregou para outro, e ele terminou casando com a filha mais nova de Saul, Mical. O texto sagrado vai nos dizer, em 2 Samuel 6:23, que Mical não lhe deu filhos. Mical morreu sem ter filhos, então ele casou com Mical, a filha de Saul, que lhe deu direito ao trono, a realeza, porque ele estava dentro da dinastia. Porém, Davi casou com Ainoã. Ainoã lhe deu o primeiro filho, Aminon. Ainoã. E esse Aminon aqui será o estuprador, que vai estuprar sua irmã, vai abusar da irmã, profano, imundo, esse Aminon. Abigail, que era a esposa de Nabal do Carmelo, lhe gerou um filho chamado Quileabe, que é também chamado de Daniel, conforme o livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, ele é chamado de Daniel, Quileabe ou Daniel, o seu nome. A terceira mulher, Maaca, gerou Absalão,
Absalão, essa Maaca, que era filha de um rei. Então Absalão, ele é filho do rei Davi e neto de um rei. É o que mais vai ambicionar o trono, sendo o terceiro filho de Davi. Esses são os filhos de Hebron, que ele reinou 7 anos em Hebron e 33 aqui em Jerusalém, que é quando vai nascer esses filhos. E Absalão, por ser de tradição real, filho de rei, neto de rei, filho da rainha, a mãe dele era princesa por parte do avô dele e era rainha por parte do pai. Então Absalão queria o reino a todo custo. Agite gerou Adonias, Abital, Cefatias, Egla e Treão. Batseba gerou 4 filhos. O mais famoso é Salomão, que se tornou rei, mas gerou Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Está no primeiro livro das Crônicas 3 e 5. Batseba, que é a mulher que foi esposa de Urias, não tinha dado nenhum filho a Urias, provavelmente, e deu 4 a Davi. Que se ela deu algum filho a Urias, não sabemos. Tem as concubinas que geraram filhos com Davi: Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeque, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete e Tamar. Então tem esses filhos todos de Davi. Parece que houve uma repetição aqui. Elisama, Elifelete, Jafia, aí começa de novo, olha, é verdade. Desconsidere isso aí, ó, até aqui, Jafia, né? Então esses são os filhos das concubinas de Davi, das mulheres que não eram suas esposas oficiais, né? Mas estava lá. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. O que a Bíblia nos mostra é que ele é um pai relapso, é um pai liberal, torna-se um pai progressista, né? E vai ter que colher, porque ele gerou muitas mulheres, queria agradar a todo mundo e aí não repreendia ninguém, nenhum dos filhos. Então nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Deus tenha misericórdia de nós. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte, tudo dentro de casa. Sem contar prostituição do filho com as mulheres do pai. As concubinas do pai, que era também algo grave. O rei Davi e sua grande família. Davi ungido por Deus. Já falamos e já mostramos textualmente que Davi foi ungido no capítulo 16 de 1 Samuel, na casa de seu pai, quando adolescente, foi ungido pelos anciãos de Judá, capítulo 2 de 2 Samuel, e ungido pelos anciãos de Israel no capítulo 3. Então ele é ungido do Senhor, consagrado para essa missão. Davi, o homem de Deus. Davi fora escolhido por Deus antes de nascer, 8 anos antes da reprovação. Saul foi reprovado 8 anos antes de Davi nascer, e Deus já disse que havia escolhido um segundo o seu coração. Então essa escolha vem do coração de Deus, já que o povo escolheu. Saul era uma escolha do coração do povo, Davi se torna uma escolha do coração de Deus. E esse homem que Deus o escolheu, Deus não escolheu porque ele era perfeito, Deus não escolheu porque não sabia o que ele ia fazer,
como ia se comprometer no futuro, Deus sabia de tudo isso. E essa história precisava ser registrada dessa maneira para nos ensinar como não fazer errado, como não seguir os caminhos do erro. Para nos alertar, para nos educar, Deus permitiu e escolheu esse homem com todos esses defeitos e ao mesmo tempo suprindo de muitas virtudes tão nobres, tão extraordinárias. Então Davi, o homem de Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo de escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração, assumir o lugar do primeiro rei de Israel, que é Davi. Assim Deus levou Samuel para a casa de Jessé o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus. A partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou dele e se afastou de Saul. Que contraste, de um se afasta do outro, mesmo sem ser rei. Davi só vai chegar ao reinado lá com os 30 anos de idade, mas o Espírito de Deus já está nele e não está em Saul, e Deus já está construindo a liderança dele sobre o povo, desde o campo de batalha quando derruba os gigantes, aliás, desde o campo quando vence o urso e o leão, para não ter medo do gigante lá na frente, até ele servir como general no exército de Saul, e tudo que ele toca a mão ele prospera. Deus está construindo a liderança de Davi, entregando os homens nos seus cuidados, gerando confiança, para por fim lhe entregar o reino. Então, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão de reunificar a nação. Ele conseguiu unir as tribos do norte, as tribos do sul, né? E manter todo mundo coeso do lado dele. Saul, no dia que foi ungido, foi reprovado no mesmo dia. Você pode ver comigo no primeiro livro de Samuel que a unção de Saul pública, Saul foi ungido de forma privada na casa de Samuel, no capítulo 9, e é ungido publicamente depois diante de todo Israel. E o texto sagrado diz aqui no livro que ele é ungido publicamente no capítulo 10, o 9 é privado, no 10 é publicamente. Foi lido o direito do rei, viva o rei no versículo 24, declarou o livro do direito do rei no versículo 25, ao 26 em diante. Também Saul se foi para sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Veja que Saul já era incompetente desde o começo. Se fez de surdo. Então Saul já tinha rejeição desde o começo. Davi não, pelo contrário, foi aceito desde o começo, desde o princípio. A grande família de Davi. A grande família de Davi, entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. E é interessante que não só ele entendeu o texto de 2 Samuel, segundo Samuel, capítulo 12, o profeta Natan diz assim a Davi, quando ele diz: esse homem deve morrer, deve restituir 4 vezes mais, versículo 6, 12, 6. 7. Então disse Natan a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Então era um tempo em que a poligamia ela era tolerada, fazia parte da tradição, né? Mas Jesus diz que no princípio não foi assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Então a única mulher, né? Veja que o dilúvio, Deus não mandou que os filhos de Noé cada um levasse 2, 3 mulheres para encher o mundo, mas cada um só levou uma. Ele teve muitas mulheres e teve muitos filhos. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como a principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Davi conquistou muito toda a região na fronteira do norte, do sul, do leste e do oeste. Ele conquistou, deixou para Salomão montada uma estrutura de conquista gigante, e cumpriu-se a promessa que Deus fez a Abraão, que reinaria, sua descendência governaria do rio Eufrates ao rio Egito, do mar dos filisteus até a planície de Moabe. Tudo isso aconteceu nos dias de Davi, se tornou real, essas profecias, né? Se tornaram reais. Filhos e parentes na casa de Davi. Davi casou com Ainoã, que gerou Aminon. Casou com Maaca, que gerou Absalão e Tamar. E o que vai acontecer? O filho de Ainoã vai ser atraído pela beleza da irmã Tamar. E Tamar era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã. Ele se sente atraído por ela, e no que ele se sente atraído, o tio dele, aliás, são primos segundo, porque é primo de Davi, filho de seu irmão, né? E ele vai instruir esse jovem como atrair essa jovem e a persuadir. Veja o que vai acontecer. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com a paz. Absalão, Ab-pai, Salão é Shalom, Absalom é o pai da paz, seu nome. Veja que nome belíssimo, o pai da paz, Absalão. Mas, ironicamente, tem nada a ver com paz. Absalão assassinou Aminon, porque abusou da sua irmã, e conspirou e rebelou-se contra seu pai Davi e tentou matar Davi. O homem era perverso demais, Absalão, ambicioso, queria o poder a todo custo, enganava todo mundo que procurava Davi. Ele oferecia uma solução antes das pessoas entrarem em Jerusalém, dizendo que não queria nada, só a fidelidade do povo, né? Sendo bondoso de falsidade. Ele tinha uma política suja de agir. O camarada, ele era perverso, o seu caráter totalmente deformado. O Aminon, ele, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã, e aí gerou Aminon. Feito homem entre outros irmãos nascidos, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Ele se apaixona pela beleza dela,
mas ele não quer ela. Depois que abusa dela forçadamente, porque já que ele se apaixonou por ela e ele é meio-irmão, acredita-se que nesse período era possível se cometer o caso de um casamento e não ser considerado um incesto, porque era meio-irmão, como Abraão era meio-irmão de Sara. Porque ela vai dizer para ele: não faça tal coisa, meu irmão, porque não me impedes a teu pai, certamente nosso pai não me negará a ti. Então quer dizer que não é uma coisa incomum, ela está dizendo, né? Mas ele a forçou e abusou dela. A Bíblia registra pelo menos 3 estupros, né? E ironicamente nós temos tem o estupro da filha de Jacó, Diná, que será desflorada pelo príncipe Siquém, que está bêbado e abusa dela, mas ele decide casar com ela, não sendo judeu, decide casar com ela. No livro do Gênesis 34, né? Decide casar e se casa com ela, Diná. Infelizmente, os irmãos de Diná vão assassinar esse homem, porque ele tinha abusado dela. Temos o estupro coletivo de uma jovem no livro de Juízes, que é a coisa mais terrível. A noite toda abusada da mulher, que ela morreu no dia seguinte, amanheceu morta, que era a esposa do levita, né? E temos o caso aqui da filha de Davi pelo filho de Davi. 3 estupros aqui, né? Nós temos. E esse aqui é terrível. O Aminon, ele ficou atraído por ela, ficou doente, aquela ansiedade, um desejo compulsivo que levou ele a adoecer. Então Jonadab, um conselheiro do mal, era primo de Aminon, filho de Simei, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Ele é sobrinho de Davi e é primo de Aminon. Mas o seu coração era perverso. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, vítima dessa situação. E o mesmo participa do banquete de Absalão, que irá matar Aminon. Esse sujeito está em todas, né? Um coração perverso. Até essa família é uma família complicada, né? Ela está cheia de problemas. Se é caso de família aqui, o irmão que se apaixona pela irmã, o outro irmão que mata o irmão e o primo que ajuda a conspirar, tudo contra a própria família. Veja que situação difícil, né? Então, o problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. Capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Quem seria esse próximo? Não ficou claro aqui. Só quando Absalão se deita com as mulheres em público numa tenda, as mulheres de Davi, é que isso fica claro quem é esse próximo. Era o filho dele que tinha conspirado contra ele, assumido o trono no lugar dele. Foi terrível, terrível isso aqui. Foi triste, né?
ele cometer esse incesto e essa desonra para Davi tão grande, né? Incesto e morte na família. Outro caso alarmante, que é o mesmo que já falou dele de Tamar, de Aminon. Aqui é só uma descrição mais detalhada. O caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Aminon. Ele não sossegou enquanto não matou. Ele foi tosquiar as ovelhas e quando terminava a tosquia fazia uma festa. Ele convidou todo mundo para a festa, inclusive Davi. E Davi disse: eu não vou, eles não me deixam levar Aminon comigo. Davi disse: não, por que levarias Aminon para lá? É que vou estar com todos, vai ficar pesado para você esse banquete. Não, eu quero, estou feliz que eu tosquiei minhas ovelhas, quero todos os meus irmãos comigo. E foi, e ele contratou homens de Belial para que quando seu irmão estivesse cheio de vinho, eles o matassem. Ele disse: não se preocupe que eu me responsabilizo. E a notícia correu que todos os filhos de Davi tinham sido mortos por Absalão. Davi caiu no desespero, mas a notícia chegou que só tinha sido um. E foi Absalão que tinha matado. Então, e o rei Davi, depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhou, Aminon a desprezou completamente. E o rei Davi soube de fato, irou-se, mas não fez nada contra Aminon. Ficou irado, mas não fez nada. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Aminon. E mais tarde ele cavou a sua morte precoce, o próprio Absalão. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono, ele terminou morrendo na sua caça louca e desesperada pelo poder. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Então, vigilância e proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância. Quanto precisamos vigiar. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo que buscam viver para a glória de Deus dentro de casa. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que aprendemos nesta lição tão prática, né, tão direta? Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares. O culto doméstico, o ensino da palavra é fundamental. Compartilhar e ensinar a palavra aos nossos filhos. E que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança para os filhos, um relacionamento de violência, de agressão verbal ou até física. Isso é altamente prejudicial para toda a família. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Ainda é o maior baluarte, o maior padrão de resistência contra os males da modernidade. E aqui nós finalizamos dizendo que foi bom estar com você, que Deus abençoe você, sua aula, que você possa tirar proveito e multiplicar esse conteúdo. Um grande abraço.